No jantar de domingo, minha sobrinha revirou os olhos e disse: Mamãe falou que você é pobre demais para ter joias de verdade. Em seguida, ela agarrou meu colar, aquele que a vovó me deu, e o quebrou ao meio, enquanto todos riam. 2 anos bancando a filha de ouro deles terminaram naquela noite. Sempre soube que Raquel tinha problemas comigo, mas nunca imaginei que ela treinaria a própria filha para me tratar como lixo. Eu devia ter percebido. Havia sinais, pequenas alfinetadas nas reuniões de família, meu nome sendo deixado de fora dos cartões de agradecimento, minhas ofertas de ajuda sendo rejeitadas com um sorriso falso. Mas só naquele jantar de domingo tudo se encaixou. E, quando se encaixou, garanti que nenhum deles fosse esquecer. Raquel é minha irmã, minha única irmã. Quando crescemos, nunca fomos muito próximas, mas eu sempre achei que sangue significava alguma coisa. Deixei muita coisa passar ao longo dos anos, seus comentários passivo-agressivos, o jeito como transformava qualquer ato de bondade meu em busca de atenção. Ainda assim, eu continuava ajudando, porque foi assim que fui criada, ajudar a família mesmo quando ela não ajuda você de volta. Principalmente nesses momentos. Haley, a filha dela, tem 21 anos. A menina de ouro aos olhos da mãe, praticamente idolatrada desde o nascimento. Nenhuma regra nunca se aplicou a ela. Se metia em confusão, a culpa era de outra pessoa. Se reprovava numa matéria, o professor é que a perseguia. Eu costumava achar que era apenas uma criança mimada, que um dia cresceria e mudaria. Mas agora percebo que não dá para crescer quando a própria mãe recompensa esse comportamento. 2 anos atrás, Haley anunciou que não aguentava mais viver sob o teto dos pais. Disse que precisava de espaço para sua saúde mental. Raquel me ligou quase chorando, dizendo que não tinham condições de arrumar um lugar para ela, não com Thomas, o marido de Raquel, trabalhando pouco desde o acidente. Eu disse que ajudaria. Não fiz perguntas. Paguei o aluguel em silêncio, todo mês, por 2 anos. Paguei porque achei que importava, porque acreditei que dar estabilidade a Haley a ajudaria a se tornar uma pessoa melhor. Ela nunca agradeceu, nenhuma vez. Naquele domingo, senti que algo estava errado no momento em que entrei. Haley me lançou aquele olhar presunçoso. Raquel nem se deu ao trabalho de me cumprimentar. E Thomas? Ele quase não fala mais, fica a maior parte do tempo calado num canto, como se só estivesse tentando chegar ao fim do dia sem mais confusão. Eu usava o colar da vovó Carol, como sempre fazia nesses encontros. Uma correntinha de ouro simples com uma pedra verde. Não valia muito, mas era a única coisa de valor sentimental que eu ainda tinha. A vovó me deu quando eu tinha 13 anos. Disse que queria que eu tivesse algo que fosse dela. Ela me escolheu, não a Raquel. No meio do jantar, quando todos estavam ocupados fingindo que ainda éramos uma família normal, Haley se recostou na cadeira, mastigou a comida com tédio e disse em voz alta e clara: Mamãe disse que você é pobre demais para ter joias de verdade. Eu não reagi. Achei que talvez tivesse ouvido errado. Então ela se esticou pela mesa, agarrou o colar no meu pescoço e o quebrou ali mesmo. A corrente se partiu, a esmeralda caiu direto no meu purê de batatas, e Haley se recostou como se tivesse apenas espantado uma mosca. Raquel riu. Riu de verdade. Não foi um riso nervoso, nem confuso, foi como se fosse a punchline de uma piada ensaiada. Até Thomas ficou em silêncio, com os olhos fixos no prato. Eu me levantei calmamente, peguei a corrente quebrada do prato e a fechei na palma da mão. Saí sem dizer uma única palavra. Não chorei. Não gritei. Apenas caminhei para fora daquela casa e para o começo de algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Na manhã seguinte, liguei para o senhorio de Haley. Disse a ele que setembro seria o último aluguel que receberia de mim. Dei 30 dias. Sem exceções. Não contei nada a elas. Ainda não. Queria que descobrissem do mesmo jeito que sempre me trataram, como um detalhe irrelevante, como se eu não importasse. Mas aquilo era só o começo. Não falei mais nada depois daquele jantar. Não dei avisos. Não deixei pistas. Simplesmente deixei o pagamento desaparecer em silêncio, assim como o respeito que nunca me deram. Setembro veio e passou e com ele, o aluguel. No dia 1º de outubro, eu sabia que o silêncio acabaria.
Era o dia em que tudo começaria a desmoronar. Começou pouco antes do meio-dia. Eu estava no trabalho, tomando um café frio e tentando colocar os e-mails em dia, quando o celular vibrou. Era Raquel. Não atendi. Depois, Haley ligou. Em seguida, Raquel de novo. 5 ligações em 10 minutos. Virei o celular para baixo e deixei tocar até parar. A primeira mensagem foi educada, provavelmente a tentativa inicial de diplomacia. Oi, não sei se você esqueceu ou se houve algum engano, mas o senhorio da Haley disse que o aluguel não entrou este mês. Você pode verificar? 5 minutos depois, chegou a segunda. Haley está surtando. Ela recebeu um aviso formal. Isso é realmente sério. Depois veio a terceira mensagem. Emily, isso não é engraçado. O que você está fazendo? Eu não respondi. Quis deixar o silêncio se prolongar. Quis que ficassem na confusão por um tempo, que se perguntassem o que estava acontecendo. No dia seguinte, ela ligou de novo. 2 vezes do próprio número e 1 vez do telefone do Thomas. Foi essa que eu atendi. Não sei bem por quê. Talvez porque eu soubesse que iria desestabilizá-la mais se eu atendesse quando ela não estivesse no controle da ligação. Ela nem tentou ser cordial. Então você está mesmo punindo a Haley por causa de uma piada idiota? Isso é baixo até para você. Deixei que ela falasse. E ela falou sem parar. Disse que Haley estava arrasada, humilhada, sem saber o que fazer. Disse que o senhorio estava ameaçando o despejo e que eu estava fazendo Raquel parecer uma péssima mãe diante da própria filha. E então ela disse a frase que me gelou por dentro. Você está exagerando tudo isso porque tem inveja. Eu poderia ter perdido a cabeça. De verdade. Mas não perdi. Respondi calmamente, lembrando que eu havia pago o aluguel da filha dela por 2 anos, que banquei o depósito, a internet, ajudei com móveis, que fui eu quem deu a Haley a independência da qual ela tanto se gabava para todo mundo mesmo sem nunca ter merecido. Lembrei também que, quando Haley quebrou o colar da nossa avó e me deu uma bofetada verbal diante de todos, eles riram. Nenhum deles me defendeu. Nem mesmo Raquel. Houve um silêncio depois disso. Aquele silêncio que geralmente aparece antes de as pessoas começarem a mentir para si mesmas. Ela então tentou se justificar, dizendo que não era tão sério assim, que Haley estava só sendo dramática, que não tinha intenção de me ferir. Foi quando eu disse. Acabou. Isso não é mais problema meu. Ela tentou recuar, disse que Haley pediria desculpas, que ainda poderiam consertar. Mas eu já sabia que não. O pânico só veio porque elas perderam algo que nunca valorizaram. No fim da semana, Haley estava oficialmente fora. O senhorio, um homem chamado Alan, com quem eu já tinha lidado diretamente, me ligou pessoalmente. Ele não foi grosseiro. Disse que não queria despejar uma garota tão jovem, mas aluguel era aluguel. Ela não tinha pago e não atendia às ligações. Queria confirmar se eu não iria intervir. Respondi com um não simples e direto. Alguns dias depois, os stories do Instagram mudaram. As selfies pela cidade e as fotos de brunch sumiram. De repente, Haley estava de volta ao quarto cor-de-rosa da infância, postando fotos filtradas do gato e fingindo que nada tinha acontecido. Mas eu sabia que tinha. E ela também. Raquel me mandou mais uma mensagem, a última. Espero que esteja feliz. Ela não tem para onde ir agora, nem dinheiro. Foi você quem fez isso. Ah, foram eles que fizeram isso. E eu ainda nem tinha começado. 2 semanas depois de Haley ter sido empurrada de volta para o quarto da infância, comecei a ouvir cochichos. Não de Raquel diretamente, ela não teve coragem de me procurar desde que os pagamentos pararam, mas da Gena, nossa prima que trabalhava meio período com Raquel no centro comunitário da cidade. Gena sempre teve talento para estar onde não devia, ouvir o que ninguém queria que fosse ouvido e depois espalhar sem um pingo de vergonha. Aparentemente, a situação da Haley tinha virado uma novela completa. Assim que voltou para casa, os barracos começaram. Gritos à noite. Portas batendo. Haley chamando Raquel de controladora. Raquel chamando Haley de ingrata. Uma noite, segundo Gena,
Raquel jogou na cara dela que deveria ter ido morar com a querida tia Emily, já que gostava tanto de bancar a vítima. Haley rebateu dizendo que, pelo menos, eu tinha um emprego. Thomas, como era de se esperar, não disse nada. Aquele homem estava em silêncio há tanto tempo que nem sei se ainda lembrava como falar, a não ser quando tinha futebol na TV. Antes de a realidade realmente cair sobre ela, Haley ainda tentou uma última cartada. Foi até o senhorio mesmo com quem eu tinha falado e disse que eu devia ter cometido um engano, que com certeza eu pagaria o aluguel de outubro. Ela ainda inventou uma história dizendo que eu estava esquecida, sobrecarregada, que vinha passando por muita pressão ultimamente. Foi isso que contou a ele sobre mim. Depois de tudo, ele não acreditou. Não depois de eu ter sido a pagadora mais consistente que ele já tinha tido. Mostrou a ela o aviso de cancelamento e disse que o problema não era só aluguel atrasado. O contrato tinha acabado. As fechaduras seriam trocadas. Jenna contou que Haley voltou para casa com 3 sacolas de lixo e a tela do iPhone rachada. Sem apartamento, sem dinheiro, sem ideia do que fazer. Foi aí que fiz minha segunda jogada. O que Raquel não sabia ou talvez nunca tivesse parado para pensar era que, nos últimos 2 anos, eu também vinha pagando discretamente as últimas parcelas do financiamento do carro deles. Era o segundo veículo, nada luxuoso, mas servia para levar Thomas às consultas médicas e para Raquel ir aos turnos de meio período. Quando os cheques de invalidez dele não eram suficientes e eles já estavam meses atrasados, eu entrei em cena, organizei transferências mensais. Ninguém pediu. Ninguém agradeceu. Mas eu fiz mesmo assim. E agora eu tinha acabado. Cancelei o débito automático no fim de outubro. Não falei nada. Esperei. Um mês depois, Jenna me contou que Raquel tinha recebido uma notificação pelo correio, primeiro um aviso de atraso, depois um último aviso de inadimplência. O carro estava prestes a ser retomado, e eles não faziam ideia. Raquel aparentemente atravessou a casa naquela noite como um furacão, gritando sobre sabotagem financeira e culpando Thomas por não ter percebido nada. Chegou até a culpar ele por não manter a Emily feliz, seja lá o que isso quisesse dizer. Na manhã seguinte, recebi a mensagem. Emily, precisamos conversar. Isso não é mais sobre a Haley. Você não pode tirar o carro da gente. Isso é crueldade. Não respondi. Nem precisava. Uma semana depois, o carro se foi. A equipe de apreensão chegou cedo de manhã. Os vizinhos viram Raquel sair de roupão, berrando com um homem que apenas deu de ombros e mostrou a papelada. Haley filmou tudo como se fosse uma grande injustiça e postou uma meia reclamação online, dizendo que tem gente que sorri na sua cara enquanto arruína sua vida por trás. Os comentários não foram gentis. Acontece que algumas pessoas se lembravam de eu ter pago a faculdade dela ou pelo menos ter tentado. Até alguns primos distantes apareceram nos comentários dizendo coisas que eu mesma não teria conseguido escrever melhor. O orgulho de Raquel tinha levado um golpe, mas aquilo não era nada comparado ao que ainda estava por vir. Agora ela não lidava apenas com a filha humilhada e sem carro. As contas estavam se acumulando, a caldeira da casa fazia barulhos estranhos e as economias eram praticamente inexistentes. Foi então que as pessoas começaram a me ligar discretamente, uma por uma. Tias, parentes, amigos, até o irmão do Thomas que nunca gostou da Raquel me procurou para saber o que tinha acontecido. E, pela primeira vez, eu contei a verdade. Só fatos. Sem enfeite. Contei sobre o aluguel, sobre o colar, sobre as risadas. Contei tudo. E quase todos responderam a mesma coisa. Você já fez mais do que o suficiente, Emily. Mas eu ainda não tinha terminado. Porque o que eles não sabiam que Raquel jamais poderia imaginar era que ainda restava uma coisa que ela achava que estava sob seu controle. E eu estava prestes a tirar isso dela também. Em novembro, os estragos já eram visíveis. O carro tinha ido embora. As brigas entre Raquel e Haley se tornaram tão frequentes que até Jenna parou de tentar escutar pelas paredes. Ouvi dizer que Haley tinha começado a dormir até o meio-dia, evitando todo mundo, só saindo do quarto para esquentar restos de comida no micro-ondas e reclamar da velocidade do Wi-Fi. Raquel, por sua vez, oscilava entre raiva e negação. Sempre que eu achava que a situação ia se acalmar, alguém me ligava, uma tia, um primo, um vizinho, sussurrando sobre as novas consequências.
E ainda assim, no meio de tudo isso, Raquel continuava achando que tinha algum chão para se apoiar. Eu não falava com ela há semanas, mas ela começou a mandar recados através de conhecidos. Disse para Jenna que Thomas estava sofrendo sem o carro, que Haley poderia largar as aulas online de novo, que as coisas estavam chegando ao limite. E então uma mensagem chegou até mim, a única que realmente me fez parar. Ela disse que, se for preciso, vai procurar o advogado da vovó e contestar o testamento. Aquilo chamou minha atenção. Deixe-me explicar algo que a maior parte da família não sabia e que Raquel claramente tinha esquecido. Quando a vovó Carol faleceu, ela não deixou muita coisa. Alguns objetos de família, uma pequena poupança e uma casinha modesta que já havia sido vendida para cobrir as despesas médicas. Mas havia uma coisa, uma conta em truste. Não era enorme, mas passava das 6 cifras baixas. A questão era que não era para qualquer um. Tinha condições. E a vovó deixou a decisão em minhas mãos. Ela me deu a autoridade de distribuir ou não esse dinheiro entre os membros da família, conforme julgasse necessário. Não era para todos igualmente, nem de forma automática, era conforme a necessidade, porque ela confiava em mim. Não em Raquel, nem em mais ninguém. A única pessoa que sabia disso além de mim e do advogado era Thomas. Quando ele se machucou, usei parte do truste para cobrir as despesas médicas que o seguro não pagava. Fiz isso em silêncio, sem alarde. Ele nunca pediu. Só precisava de ajuda. Nunca contei nada a Raquel, e agora lá estava ela, batendo o pé como se ainda tivesse algum poder. Liguei para o advogado e disse que Raquel tinha feito uma ameaça velada sobre o testamento. Ele riu e respondeu que ela devia ter esquecido quem assinava a papelada. Pedi a ele para congelar o truste, colocar um bloqueio oficial em qualquer liberação de verba, só por precaução. Depois mandei uma única mensagem para Raquel, o primeiro contato em semanas. Nem pense no truste. Você não vai receber nada. Nem agora, nem nunca. A resposta dela chegou 3 minutos depois. Sua hipócrita de M asterisco 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 asterisco. Você acha que é melhor que todo mundo só porque a vovó gostava mais de você? Sempre foi a favorita e nunca deixou ninguém esquecer disso. Você só quer nos ver sofrer. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Depois bloqueei o número dela. No dia seguinte, Thomas apareceu na porta da minha casa. Aquilo foi uma surpresa. Eu não o via pessoalmente havia quase um ano. Ele parecia cansado, mancando, e carregava uma sacola de mercado com algo enrolado em um pano de prato. Perguntou se podia entrar. Eu deixei. Ele se sentou à mesa da minha cozinha e empurrou a sacola na minha direção. Dentro estava a caixa de costura da vovó, aquela que eu achava que tinha se perdido. As iniciais dela estavam gravadas na tampa. Ele disse que tinha guardado em segredo todos aqueles anos, mesmo quando Raquel mandou que ele simplesmente a doasse. Então, me olhou nos olhos e disse: Obrigado pelo que você fez por mim. Eu nunca concordei com a forma como eles te trataram. Só não sabia o que fazer a respeito. Perguntei por que ele tinha vindo justamente agora. Ele respondeu: Porque você fez bem em parar. Só queria que não tivesse sido necessário. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois ele se levantou, acenou com a cabeça e foi embora. Sem pedidos, sem favores, apenas gratidão silenciosa. Eu não esperava por isso. E, sinceramente, significou mais do que imaginei. Mas Raquel, ela não ia deixar barato. Não depois do truste. Não depois do carro. E, com certeza, não depois que a filha dela foi mandada de volta para o mesmo quarto do qual já tinha fugido anos atrás. Eu sentia. Algo estava se formando do lado dela. Mas Raquel não fazia ideia de que a próxima tempestade não viria de mim. Ela viria dela mesma, trazida pelas próprias pessoas que ela passou anos enganando. Depois que Thomas foi embora, pensei que aquele poderia ser o silêncio antes do fim. Ele tinha feito as pazes. Me trouxe algo que realmente tinha valor. E, por um instante, me permiti acreditar que, talvez, a tempestade tivesse passado. Eu estava errada. Uma semana depois, tudo recomeçou, como um relógio. Eu estava no trabalho quando recebi uma mensagem de Jenna, curta e direta.
Raquel está tentando virar a narrativa. Se prepare. Não entendi de imediato o que ela queria dizer. Até chegar o fim de semana, no almoço de aniversário da tia Linda. Uma reunião simples, de família. Nada grandioso. Mas no instante em que entrei, senti os olhares demorados. Conversas que se calavam assim que eu chegava perto. Aquele velho sentimento de estar sendo comentada pelas costas. O mesmo joguinho que Raquel fazia na época da escola quando estava com raiva de alguém, preparar o terreno antes que a pessoa chegasse, pintar a cena primeiro, definir o tom. E lá estava ela, claro, sentada ao lado de Haley, que não tirava os olhos do celular, como sempre. Raquel abriu um sorriso largo quando me viu. Um daqueles sorrisos cheios de dentes. Emily, disse em voz alta. Que bom que você veio. Estávamos justamente falando sobre generosidade. Ignorei e fui direto para a cozinha. Ao longo do dia, pequenos comentários pairavam no ar e chegavam até mim. Frases como: família não vira as costas. Algumas pessoas deixam o dinheiro mudar quem são. É triste o que a amargura pode fazer com alguém. Fiquei em silêncio, apenas observando Raquel encenar sua peça. Ela contava que eu havia abandonado Haley, que tinha cortado o aluguel sem aviso, que tinha colocado em risco o transporte deles no meio de uma dificuldade médica. Se apresentava como a mãe trágica, a incompreendida. E eu? Eu era a tia fria, que de repente se voltou contra o próprio sangue. No fim, tia Linda me puxou de lado e perguntou, com delicadeza, se tudo aquilo era verdade. Eu não desviei. Contei tudo para tia Linda desde o aluguel até o colar, do carro ao truste. Os olhos dela se arregalaram. Ela quebrou mesmo o colar da Carol? Assenti. Linda não disse mais nada. Apenas balançou a cabeça, como se já suspeitasse, mas não quisesse acreditar. E então veio a reviravolta final daquela noite à parte que nem Raquel tinha previsto. Quando todos já estavam se preparando para ir embora, o celular de Haley tocou alto no viva voz. Ela nem olhou a tela antes de atender. Olá, aqui é o Michael, do nome do banco, ligando para falar sobre sua solicitação recente. Ela se atrapalhou tentando desligar, mas era tarde demais. Todos ouviram. Aparentemente, Haley tinha tentado abrir uma linha de crédito no meu nome. Usou meu CPF, meu e-mail e até tentou falsificar minha assinatura num formulário. O único motivo pelo qual não deu certo é que, anos atrás, depois de um caso de roubo de identidade, eu tinha congelado meu crédito. O silêncio foi absoluto. Todos se viraram para olhar, e pela primeira vez na vida vi Raquel realmente surpresa. Não estava com raiva, nem debochada, só atonita. Haley se levantou, gritou alguma coisa sobre ter sido um engano e que não sabia que o banco ligaria naquela hora. Saiu apressada. Raquel foi atrás, quase sem conseguir manter a compostura. Eu não disse nada. Não precisava. Aquele foi o momento em que tudo virou. Os parentes que passaram a tarde me lançando olhares de lado, de repente, queriam conversar. Fizeram perguntas. Respondi todas de forma simples e direta. Não precisei de drama. Raquel já tinha escrito o roteiro. Eu só deixei que todos assistissem ao final. Naquela noite, recebi 3 mensagens de desculpa, 2 de primos e uma da própria tia Linda. A verdade estava exposta. Raquel não tinha mais como distorcer. E Haley, ela tinha acabado de atravessar a fronteira para um nível completamente novo de consequências. Mas o verdadeiro desfecho, a verdadeira briga, ainda não tinha acontecido. Isso ainda estava por vir. Depois do desastre da ligação do banco, Raquel desapareceu. 2 dias inteiros sem um pio. Nenhuma mensagem, nenhum recado atravessado por Jenna, nada. O que, para ser honesta, me preocupou mais do que o caos habitual. Raquel só fica em silêncio quando está se reagrupando. No 3º dia, a explosão veio. Eu estava em casa, dobrando roupas, quando ouvi as batidas na porta. Não eram batidas educadas. Era como se alguém quisesse arrombar a porta. Eu não precisei adivinhar. Quando abri, Raquel estava parada ali, olhos arregalados, cabelo preso num coque desarrumado como se não tivesse dormido.
Thomas estava logo atrás, braços cruzados, claramente arrastado para aquilo. E Haley, sentada no carro, encarando o celular como se o banco do passageiro fosse um banco de réus. Raquel nem esperou eu dizer uma palavra. Como você ousa nos humilhar na frente de toda a família? Disparou. Você não podia simplesmente deixar pra lá, não é? Precisava fazer cena, precisava virar todos contra nós. Eu não reagi. Só fiquei ali, deixando-a despejar o discurso que provavelmente ensaiou no caminho. Você sempre foi invejosa, continuou. De mim, da Haley. A vovó só deixou você controlar o truche porque tinha pena. Porque você nunca teve nada e ela sentia dó. Foi então que Thomas deu um passo à frente. Falou meu nome uma vez e me entregou algo, uma carta dobrada, escrita à mão. Abri devagar, confusa. Reconheci na hora a letra de vovó Carol. E também a data, 6 meses antes de ela falecer. O bilhete era curto, simples, só algumas frases. Emily, se Raquel algum dia tentar te fazer sentir culpada por dizer não, leia isso de novo. Você já fez o suficiente. Você sempre fez mais. Deixe que os que só sabem tomar sem agradecer aprendam, enfim, a se sustentar. Levantei os olhos para Thomas. Ele apenas assentiu, em silêncio, e se virou de volta para o carro. Raquel ainda despejava acusações, sem sequer perceber o que tinha acabado de acontecer. Você acha que é melhor que a gente agora? Acha que é mártir? Cortou relações por causa de um colar? Aquilo nem era de verdade. Saí finalmente, passando direto por ela, até o carro. Abri a porta do passageiro. Haley levantou os olhos. Estavam vermelhos, inchados. Não disse nada. Eu disse apenas uma coisa. Você tentou roubar de mim. Isso não é imaturidade. É crime. Ela não discutiu. Apenas desviou o olhar. Raquel veio atrás, furiosa. Ela é só uma criança. Tem 21 anos, mas ainda é uma criança para mim. Então talvez seja a hora de você parar de tratá-la como uma respondi. Ela ainda cuspiu mais algumas palavras que não vou repetir, parte veneno, parte desespero. Depois puxou Haley para fora do carro e arrancou em alta velocidade, pneus cantando como numa cena ruim de filme. Fiquei parada ali por 1 minuto, ainda com a carta da vovó nas mãos. E foi isso. Depois daquele dia, não houve mais ligações. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de redenção. Raquel nunca me pagou de volta. Haley nunca agradeceu. Elas não se transformaram, não se tornaram pessoas melhores. Mas perderam o acesso. E, para gente como elas, isso é o golpe mais profundo. A casa foi a próxima. Não conseguiram manter a hipoteca. Acabaram se mudando para um aluguel a 1 hora de distância. Ouvi dizer que Haley largou a faculdade de novo. Arrumou um trabalho de meio período em uma cafeteria. Nada glamouroso, mas talvez o primeiro passo real que ela já deu sem alguém bancar por ela. Raquel, tenho certeza, ainda fala. Ainda conta a versão dela da história. Mas cada vez mais gente enxerga a verdade. Porque, às vezes, você não precisa de vingança. Só precisa deixar a verdade respirar por tempo suficiente. E quando isso acontece, ela corta mais fundo do que qualquer outra coisa.